Bom dia, pessoal, tudo bem? Segundo ano, vim gravar um vídeo para vocês. Essas coisas que eu vou dizer aqui, eu já passei para vocês em vídeo aula e já até pedi atividade, mas eu acho que tava faltando esse contato nosso, né? Então vamos lá. Então nós vamos falar hoje sobre René Descartes. A gente está falando sobre filosofia moderna, porque nós falamos sobre filosofia média, idade média, nós falamos sobre patrística, sobre escolástica, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, e agora, depois de 1000 anos de idade média, nós passamos pelo Renascimento e aí a gente chega até a filosofia moderna. O pai da filosofia moderna é René Descartes. Ele é considerado o pai da filosofia moderna, da geometria analítica e do racionalismo. Então foi um jovem prodígio, René Descartes, que viveu as crises do tempo dele. René Descartes, ele era católico, estudou em colégio jesuíta a vida toda, mas com as descobertas científicas que estavam acontecendo na época, com o fim da Idade Média, com o Renascimento, essas descobertas científicas estavam provando que aquilo que a igreja ensinou por muitos anos, elas não eram verdadeiras, e aquilo que ainda não havia sido provado, que não era verdadeiro, amanhã alguém poderia descobrir que era falso. Então Descartes, ele viveu essa angústia de tudo que ele estudou na vida, alguém poderia descobrir que não era verdadeiro. E Descartes, ele não era um aluno qualquer. Descartes era um excelente aluno. Então ele vive essa crise de não confiar no conhecimento que foi passado a ele. E ele passa a ter uma única certeza na vida, que não existe conhecimento seguro. Não existe conhecimento seguro no qual ele realmente possa confiar, que ele realmente possa acreditar. E ele passa a ter um objetivo na vida. O objetivo dele é encontrar um conhecimento seguro. Ele tinha certeza que ele, através do seu estudo, do seu método, ele iria encontrar um conhecimento seguro do qual ninguém nunca pudesse duvidar a partir de então. E aí, Descartes, para alcançar esse objetivo da vida dele, ele vai usar um método. O método dele é a dúvida metódica e a aplicação das 4 regras. Esse método de Descartes, tem como princípio a matemática, porque Descartes, ele era um grande matemático, ele era o criador do plano cartesiano. Lembra do plano cartesiano que vocês estudam? Descartes, pensamento cartesiano, plano cartesiano, é criação dele, o plano cartesiano. E aí Descartes, ele já era um grande matemático, ele tinha uma confiança muito grande na matemática, né? A matemática era a única ciência exata, e ele vai usar o método matemático para alcançar o seu objetivo, que é encontrar um conhecimento seguro do qual ninguém nunca vai poder duvidar. Então, primeira coisa que ele vai fazer é aplicar as 4 regras sobre o pensamento. Primeira regra, eu já passei isso para vocês, se eu não estiver enganada, na última aula eu passei um texto para vocês lerem, e lá tem as 4 regras. Então, primeira regra, nunca aceitar uma ideia sem antes questioná-la. Tudo que Descartes fosse ouvir, antes ele iria questionar. Segunda regra, dividir as ideias em partes. Então, das partes mais simples às partes mais complexas. Terceira regra, organizar essas partes das mais simples às mais complexas. Então, ele duvidou de tudo, ele pegou essa ideia e dividiu em partes. A terceira regra, ele vai organizar as partes mais simples e as partes mais difíceis. E na quarta regra, ele vai reexaminar
exaustivamente tudo o que ele fez para ver se tem algum lapso, para ver se tem algum erro. Então ele aplica bem um método matemático, como se fosse uma equação matemática, né? 2x mais 3y, e aí a gente vai resolvendo essa equação devagar até que a gente chega no resultado final. E era isso que Descartes queria. Ele estava aplicando um método ao pensamento. Duvidar de tudo, dividir o pensamento em partes, organizar as partes das mais simples às mais complexas e depois voltar para ver se teve algum erro nesse processo, né? Se tem como arrumar alguma coisa. Então, Descartes ele aplica as 4 regras ao pensamento, depois ele vai aplicar a dúvida metódica. O que é a dúvida metódica? Descartes decide que ele vai duvidar de tudo. A partir de agora ele vai duvidar de tudo. E ele começa duvidando da igreja. Será que dá para vocês verem aqui? Ele começa duvidando da igreja. Depois ele vai duvidar do corpo real, né? Do mundo real. Será que nós realmente estamos aqui agora? Será que nós não estamos dormindo e sonhando que estamos neste momento vivenciando essas coisas? Talvez isso tudo seja um sonho, uma invenção, uma matrix, algo que foi inventado para nos dominar, para nos enganar. Então Descartes ele vai levantar essa possibilidade. Existe uma possibilidade desse momento que nós estamos vivendo agora não ser verdadeiro. Ele vai levantar essa possibilidade porque ele decide duvidar de tudo, até do momento real, até do nosso corpo, né? Será que não é possível que o homem está numa cama de hospital, em coma, e a mente dele está pensando essas coisas? Né? Ele levanta muitas possibilidades. Então ele duvida da igreja, ele duvida de Aristóteles, porque Aristóteles era a base do pensamento da igreja naquele momento, a base do pensamento filosófico. Então ele não confia mais naquilo que os filósofos disseram que influenciou o pensamento da igreja. Ele não confia mais naquilo que a igreja diz. Ele desconfia do fato de que talvez nós não estejamos aqui agora. Ele duvida de Deus. Talvez Deus não seja tão bom quanto nós imaginamos que ele seja. Talvez ele seja um Deus enganador ou um Deus maligno que brinca com a gente, que joga dados pra gente, né? Tem a Maria e a Joaquina. Ele joga dados para Maria, deu 6, para Joaquina deu 3. Então a Maria vai ser mais bonita, mais inteligente, mais rica, e a outra vai ter menos sorte na vida. Então, talvez Deus seja um Deus maligno, ele duvida de tudo, né? Tá bom para duvidar ou precisa de duvidar de mais alguma coisa, né? Então, depois que Descartes aplica as 4 regras, que ele duvida de tudo, ele vai construir a sua conclusão. Vamos até a conclusão de Descartes. Mesmo que a igreja seja mentirosa, mesmo que Aristóteles e toda a filosofia antiga tenha mentido, mesmo que eu esteja na minha cama neste momento dormindo e sonhando que eu estou aqui, mesmo que Deus seja malvado, se isso tudo for verdade, uma coisa é certa. Para eu fazer todas essas análises, o meu cérebro está funcionando, a minha mente está trabalhando, eu estou pensando. Se eu estiver num leito de um hospital, em coma, imaginando essas coisas, o meu cérebro está trabalhando, a minha mente está pensando. Se eu estiver dormindo e sonhando que estou aqui neste momento, a minha mente está sonhando, a minha mente está trabalhando. Então, mesmo que isso tudo seja verdade, uma coisa é certa. Eu penso. Mesmo que o mundo real não exista, seja tudo uma matrix, uma enganação, se eu estiver fazendo essas análises, eu penso. E se eu penso, logicamente, é óbvio que eu existo.
Então, qual que é a certeza absoluta que Descartes encontrou, da qual ninguém nunca vai poder duvidar? De que eu penso. E se eu penso, eu existo. Então, a única certeza que a gente tem na vida é que nós existimos. E não existimos como uma ameba, como uma planta, não. Nós existimos como seres que pensam, como seres racionais, intelectuais. Por isso que Descartes é o pai do racionalismo. Porque a única certeza que ele tem na vida é de que nós existimos. E existimos como seres pensantes, intelectuais. Penso, logo existo. Ok? Em latim, cogito ergo sum. Penso, logo existo. E aí que Descartes chega a essa verdade absoluta, esse conhecimento verdadeiro, do qual ninguém nunca mais vai poder duvidar. Você pode duvidar de tudo na sua vida, mas você não pode duvidar de que você pensa, porque se você está duvidando, é óbvio que você pensa. E se você pensa, logicamente você existe. Então, depois que Descartes chega até essa verdade absoluta, segundo ano, ele vai construir algumas coisas. Ele vai dizer que se nós existimos como seres pensantes, obviamente o nosso corpo existe, né? Nós estamos aqui, nós vivenciamos as coisas, nós experimentamos as coisas com os nossos 5 sentidos, olfato, audição, tato, paladar, e com os nossos 5 sentidos nós vivenciamos as coisas, então claro que o nosso corpo existe. Ele só levantou uma possibilidade, mesmo que o corpo não existisse, a nossa mente existe. Outra questão que Descartes levantou, que Deus seja maligno. Descartes não vai sustentar essa tese de que Deus é maligno. Descartes era um homem religioso, embora muito decepcionado com a igreja, ele era um homem extremamente religioso. E Descartes ele vai dizer que um dos maiores atributos de Deus é o fato dele ser bom, né? Deus é amor, Deus é bom. E é óbvio que Deus não é maligno. É óbvio que Deus não brinca com a gente. Ué, professor, então por que ele falou isso, se ele sabe que não é verdade? Porque ele estava levantando todas as possibilidades. Mesmo se Deus fosse maligno, penso logo existe uma realidade. Mas é óbvio que Deus não é maligno, porque se ele for maligno, ele deixa de ser Deus, porque um dos maiores atributos dele é ser Deus, é ser bondoso, é ser amoroso, né? Então Descartes vai reconstruir essa imagem de Deus, ele não vai deixar as pessoas achando que ele acredita que Deus seja realmente maligno, ok? Então essa é a verdade absoluta que Descartes encontra, da qual ninguém pode duvidar. Outra questão importante de Descartes é que ele vai defender, depois de encontrar o penso logo existo, ele vai defender as noções de ideias inatas. Ideias inatas para Descartes são aquelas ideias que nós já nascemos com elas. Então, o racionalismo vai defender que o ser humano já nasce com algumas ideias dentro dele. E ele vai dizer como, por exemplo, a ideia de Deus. Deus, quando nos fez, colocou na nossa mente a ideia dele mesmo. Então, todo ser humano sabe que existe um Deus, que existe uma força sobrenatural, né? Para vocês terem uma ideia, não tem uma tribo, um povo, uma nação que não acredita em uma força sobrenatural. E aí Descartes vai dizer que Deus, quando nos fez, colocou essa noção de um ser sobrenatural na nossa mente. Então, Descartes vai dizer que essa é uma ideia inata, nós já nascemos com ela. Outra ideia inata que Descartes defende é a matemática. Para ele, todo ser humano já nasce com noções de matemática dentro dele mesmo. Então, o que são ideias inatas, segundo ano? São aquelas ideias que nós já nascemos com elas. Descartes defende as noções de ideias inatas, que é uma teoria muito importante do racionalismo. Então, René Descartes, ele é o pai da filosofia moderna, ele é o pai do racionalismo e ele é o pai da geometria analítica. Por que a gente fala sobre o racionalismo e a filosofia moderna? Porque quando a Idade Média termina, que surge a filosofia moderna, os homens, os filósofos e
os intelectuais da época estão todos desesperados em busca de conhecimento. E o homem moderno, ele não quer saber o que é isso. Você quer um pincel que serve para escrever em quadro branco? Muito simples. O homem moderno, o filósofo moderno, ele quer saber o que acontece na sua mente para que você saiba o que é isso. E aí o Descartes vai dizer que para eu descobrir o que é isso, eu preciso de um processo na mente chamado racionalismo. Então a teoria de Descartes sobre o conhecimento se chama racionalismo. Nas próximas aulas nós vamos ver outra teoria que se chama empirismo. O que os racionalistas acreditam? Que existem ideias inatas. Algumas ideias nós já nascemos com elas. Qual é a verdade absoluta que Descartes encontrou que ninguém nunca vai poder duvidar? Penso, logo existo. Nós existimos. E existimos como seres pensantes, racionais, intelectuais, que pode todas as coisas, que pode encontrar resposta para tudo. Então é quando a gente deixa de lado a ideia da Idade Média, de que Deus está no centro do universo e coloca no centro do universo a ideia do ser humano, né? O ser humano pode todas as coisas. Não é que todos esses pensadores deixam de lado a ideia de Deus. Muitos deles ainda são extremamente religiosos, mas eles vão pensar o seguinte: olha, se Deus nos fez inteligentes, a gente precisa usar a inteligência que ele nos deu para encontrar respostas para as coisas, né? Então é isso. Se tiver alguma dúvida, coloca lá na plataforma, pode perguntar que a gente vai tentar responder. Vamos estudar. Essa semana eu quero que vocês assistam esse vídeo com carinho. Eu quero que vocês façam anotações no caderno de vocês sobre esse vídeo, tá? Faça as anotações, vamos estudar, porque a gente vai aprender sim, dá para aprender muita coisa. As videoaulas que a gente coloca são aulas excelentes, né? Tá melhor do que a aula nossa. Então aproveite as videoaulas, aproveite as nossas aulas. Eu estou com saudade de dar aulas para vocês. Não tô com saudade de ficar, menino, cala a boca, menino, cala a boca. Não tô com saudade disso não, mas de dar aula eu tô com saudade. E um abraço para vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe muito vocês. Aproveite o seu tempo, não desperdiça, estuda. Eu não sei se o vídeo tá longo demais, mas eu queria pedir para vocês assistirem 2 filmes sobre René Descartes. Vocês estão com tempo aí. Então assistam Matrix, né? Assistam Matrix, é um excelente filme e a geração de vocês quase não tem assistido mais Matrix. E tem um filme também que chama O Show de Truman. O Show de Truman. Que é um filme excelente que fala sobre esse outro mundo que foi criado para nos enganar. Então é legal, quem assistiu, comenta depois lá na plataforma que a gente vai conversar, tá? Então um abraço, fiquem com Deus.